de honra. Item 1. Perseguir o Estado mínimo. Olá, pessoal. Nesse capítulo de hoje sobre o Decálogo de Honra, nós vamos falar sobre o Estado mínimo. Enio, como é que a gente consegue perseguir o Estado mínimo e realmente efetivá-lo no Brasil? Para início de conversa, é muito importante que a sociedade, no caso nós estamos tratando do Decálogo de Honra em fins eleitorais, mas é muito importante que a sociedade como um todo, no caso específico brasileira, entenda que as razões pelas quais o Estado foi criado são as razões primeiras, que são as mais importantes na criação de qualquer coisa. O Estado foi criado para prover apenas 3 coisas: segurança, legislação e justiça. Todas as demais funções do Estado são acessórias, foram criadas a posteriori, quando cada sociedade, cada nação, de repente se achou incapaz de cumprir a tarefa sozinha, de forma que acabou atribuindo ao Estado. Mas é importante saber que essa não é a base da formação do Estado, são atividades acessórias. E como atividades acessórias, só devem ser exercidas pelo Estado apenas na medida em que a sociedade seja incapaz de fazê-lo. Bom, Enio, mas a sociedade tem uma noção, talvez errada, de que ela precise o tempo inteiro do Estado para prover educação, saúde, aposentadoria e tudo mais. As pessoas acham que elas precisam do Estado. Eu não desconheço essa necessidade das pessoas, até concordo que elas precisam mesmo. Agora, é preciso buscar a raiz dessa necessidade. As pessoas precisam do Estado para prover educação, saúde e aposentadoria, porque o Estado é grande demais e retira dessa nação muito dinheiro. Porque se você pensar bem, se você parar para pensar, o público, se você for usuário do SUS, ou se seu filho estiver em escola pública, sinceramente, você não gostaria de ter um plano de saúde privado? Ou você não gostaria que o seu filho estudasse numa escola particular? O que te impede? Ah, sei, é o dinheiro. Pois exatamente aí que está contida a ideia do Estado mínimo. Que o Estado, quanto mais gigante, mais arrecada dinheiro da nação, mais tira dinheiro do bolso dos nacionais. E por ter pouco dinheiro, é que o indivíduo precisa do amparo do Estado. Era melhor ter o dinheiro e proporcionar as coisas boas para si e para os seus, sem a interferência do Estado. Então, no caso, ter o dinheiro é pagar menos impostos, mas vamos pensar assim, se pagar menos impostos, como é que a pessoa vai ser educada e vai saber que tem que guardar o dinheiro para prover ele próprio aquilo que não estaria mais na mão do Estado? Está na cabeça das pessoas. Claro que é impossível, é até indesejável, que o Estado conduza alguém a fazer aquilo que deve, ou que o Estado acha que deve. Então, poupar é uma necessidade para todo ser humano, mas o Estado não pode obrigá-lo a isso. Isso é uma coisa que deve nascer naturalmente do coração, da mente das pessoas. Agora, o fato é que as pessoas não poupam porque não tem dinheiro. E não tem dinheiro porque o Estado tira. Então, nós temos um círculo vicioso que é insanável. Por isso é que as pessoas hoje precisam de saúde, educação e aposentadoria pelo Estado. A aposentadoria, por exemplo, é o maior confisco de recursos que existe no mundo. Porque a gente contribui ao longo de uma vida inteira de trabalho com a Previdência Social. Agora, quando a gente se aposenta, o governo não nos devolve relativamente ao que a gente recolheu ao longo dos anos. O governo devolve muito menos. Sem sombra de dúvida, sem precisar ser economista, eu posso garantir que o dinheiro que foi arrecadado para a Previdência Social ao longo da vida de um trabalhador seria muito melhor aplicado numa poupança
De repente ele até ficava rico sem saber, porque o governo pega esse dinheiro e a gente não sabe onde ele gasta. Até porque a população tem um nível de expectativa de vida. Então, quantos trabalhadores trabalham a vida inteira e morrem um ano depois de aposentado, 6 meses depois de aposentado ou antes de se aposentar? Ou seja, aquele dinheiro todo, teoricamente, deveria reverter para o bolo da população. Seria ótimo. Mas acontece que, na prática, o que a gente vê são pessoas que contribuem com valores altos durante a vida inteira e, após a aposentadoria, tem o tal do fator previdenciário que vai diminuindo o percentual de devolução. Tem gente que recolheu com boas funções ao longo da vida e que, no fim da vida, acabou ganhando um salário mínimo. Isso é a previdência social. Eu diria que o Estado é um mau gestor e mais. Toda a máquina burocrática criada para fazer essa gestão é um poço aberto para a corrupção. Bem, a gente está falando muito de dinheiro. Então, o que deveria ser feito é uma redistribuição de renda. Bom, eu vou concordar. É uma redistribuição de renda. Mas não aquela redistribuição de renda que sempre anda nas bocas esquerdistas. Porque todo esquerdista, quando fala em redistribuição de renda, fala em tirar dinheiro do rico e dar para o pobre. Mas como para o esquerdista o maior gigante da história é o Estado, eu propugno por uma redistribuição de renda diferente. Eu quero uma redistribuição de renda do Estado para a população. Bem, então, nesse posicionamento, o que a gente tem que fazer é diminuir os impostos também, para assim conseguir que exista maior renda no bolso do trabalhador, no bolso do cidadão. Eu acho isso tão óbvio que chega a doer. Eu acho isso tão óbvio que é incrível como haja políticas, ideologias, doutrinas que negam esse fato. Que quanto menos dinheiro você tem, tão mais dependente você ficará do Estado. O Estado bota a mão em tudo. E por isso não te deixa botar a mão em nada. Claro, óbvio. Muita gente não consegue entender e acha que o certo é o Estado ser o provedor, o milionário, enquanto o povo é miserável. E não pode ser por esse caminho. Então a gente está falando nesse decálogo sobre a escolha de candidatos para as próximas eleições. Qual a importância de que o candidato a ser escolhido tenha o compromisso com o Estado mínimo? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque no discurso todas as propostas são boas. Tanto faz ser o discurso da direita, como da esquerda, como do José, como do Joaquim e da Maria. As promessas vão ser sempre boas. Então, nesse caso específico do decálogo de honra, na defesa do Estado mínimo, eu estou dizendo para o público que examine bem a proposta que está sendo feita. Porque seguramente todos, absolutamente todos os candidatos dirão que vão priorizar a saúde e vão priorizar a educação. Agora, eu lhes afirmo, na cabeça do esquerdista e também de muito conservador desavisado, priorizar a saúde significa dedicar mais recursos do orçamento para a saúde. Isso é um erro fatal. Isso é um erro fatal porque para cada benefício que o Estado cria, ele cria um organismo para administrar esse benefício. E jamais nos diz quanto gasta com esse organismo. Vamos falar da saúde. Para promover a saúde, e eu peço que vocês vão fazendo as contas aí na cabeça de quantas pessoas, quanto dinheiro, quanta passagem aérea, quanta gasolina, quanto transporte, quantas funções gratificadas. Vão fazendo as contas aí.
Porque para tratar da saúde, o governo tem um Ministério da Saúde, uma Secretaria de Saúde em cada estado, uma Secretaria de Saúde em cada município, tem uma Agência Nacional de Saúde, uma Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem muitos hospitais federais e municipais e estaduais por aí, tem ambulatórios, tem unidade de pronto atendimento, tem toda uma máquina burocrática criada para atender a saúde, porque a saúde, segundo o desejo das sociedades passadas, a saúde deve ser provida pelo Estado, porque o indivíduo não é capaz de provê-la. Agora, jamais nos disseram quanto é que essa máquina gasta para dar saúde de graça para você. Eu tenho quase certeza que se desmontasse essa máquina da noite para o dia, o que não é possível, já digo de lá, nós vamos levar alguns anos fazendo isso, mas se idealmente cortasse essa máquina toda, pegasse o dinheiro que é alocado nela e dividisse pelos 208 milhões de brasileiros, garanto que você ia ter um plano de saúde privado. Porque ia ser possível. Bem, o senhor falou sobre 2 itens, saúde e educação. Mas tem muito mais itens aí que tem que ser perseguidos para o Estado mínimo, né? Não é só na saúde e educação. Eu falei na saúde e educação, primeiro que você perguntou, e segundo porque são os 2 itens que saltam aos olhos. A população também acha que a segurança é um dos itens prioritários para eleger alguém, mas a segurança, esta sim, esta faz parte da razão de ser do Estado. Então, o candidato deve defender a segurança com unhas e dentes. Alocar recursos para a segurança, sim. Mas, quando se trata das outras atividades, onde o governo mete a mão, e são muitas. Tem Petrobras, Banco do Brasil, Banco disso, Banco daquilo, tem Eletrobras, tem usinas hidrelétricas. O governo, ele está com a mão grande em um bando de atividades nas quais essa mão seria absolutamente desnecessária e, digo mais, indesejável. Porque onde o Estado bota a mão, ele não só é perdulário, ele gasta mais do que precisa, diferentemente da iniciativa privada, e também é o que eu disse há pouco, é um caldeirão aberto para a corrupção. Porque a corrupção na iniciativa privada é um problema do empresário, que, aliás, não deixa acontecer porque os lucros dele estão em jogo. Mas no governo, o presidente da Petrobras está se lixando para que ela dê prejuízo. Porque quem paga o prejuízo não é ela, somos nós. Então, onde quer que haja a mão do Estado, a gente deve cortar. A posição ideológica, então, de um candidato pode determinar o comprometimento dele com relação ao decálogo de honra, a esse item específico do Estado mínimo. Absolutamente sim. Ou seja, todas as vezes que a pessoa, no caso o candidato, todas as vezes que a pessoa avança sobre os direitos individuais em benefício da mão do Estado, ele está cumprindo rigorosamente o oposto do que a gente deseja ideologicamente. Para um comunista, por exemplo, o Estado é dono de tudo, o Estado é proprietário de tudo. É exatamente o que a gente não quer. A gente quer que a nação seja proprietária de tudo e delegue ao Estado apenas as funções para as quais ela deseja que ele seja criado. E esse socialismozinho que está na moda, é até um socialismo caviar, que eu não consigo entender. Ele é socialismo caviar, tudo na mão do Estado, menos na mão da população, e as pessoas acham que isso está na moda e não percebem que é a queda do corpo com a corda no pescoço, é a forca da nação. Como a nova ordem mundial esteve navegando de braçada, nadando de braçada, como eu sempre digo, nos últimos 40 anos, não nos foi possível, como sociedade, perceber a invasão do Estado em cima das nossas vidas. Então, há exemplos de socialismo que são citados como maravilhas, Suécia, Suíça, onde a saúde é de graça e é ótima,
Existem exemplos de socialismo empregados no mundo, mas que são armadilhas, porque só se fala da parte boa. A parte ruim jamais aparece. Só falando da parte romântica. Eu estou falando só da parte. Eles só falam da parte romântica, porque a mídia mundial é dominada pela nova ordem mundial, portanto pela esquerda. O socialismo, que você está chamando de... Como é que você chamou? Esquerda caviar. Esquerda caviar. Ela tem o mesmíssimo objetivo do comunismo. Ou seja, o Estado deve ser o dono de tudo. Só que as formas de abordagem do assunto são diferentes. O comunismo, pelo menos na vertente doutrinária dele, pretendeu conquistar o poder pela via revolucionária e liquidar o Estado, a iniciativa privada militarmente, pela força. Já o socialismo quer atingir o mesmo objetivo, dar ao Estado tudo, mas só que de uma forma mais suave, mais light, que muitos chamam de gramscismo, né? Com toda a razão. Então, o esquerda caviar é esse socialista light, que quem conhece a nova ordem mundial chama de fabiano. São os fabianos, não são vermelhos, são cor-de-rosa. Mas o objetivo final deles é que o Estado avance dia a dia, cada vez mais nos direitos individuais, até o ponto em que não existem esses direitos individuais, não existam mais. E o socialismo e o comunismo pregam o Estado maior e, portanto, menos iniciativa privada. E o que a gente vê é que tudo que está na mão da iniciativa privada anda muito melhor. Então, portanto, com o Estado mínimo e mais iniciativa privada, o país vai melhorar muito. Não há sombra de dúvida, não há qualquer dúvida quanto a isso. O Brasil é um caso excepcional. O Brasil é um caso excepcional porque você ser empresário aqui no Brasil é uma vocação circense. Você, em vez de ser empresário, você podia se dedicar ao trapézio, você podia ser trapezista, você podia ser equilibrista na corda, porque ser empresário no Brasil é uma atividade de risco. Por que é uma atividade de risco? Porque ele conta imediatamente com dois fatores negativos que haja paciência e força para superar. O primeiro fator negativo é que quando ele abre a empresa, o sócio majoritário oculto dele é o governo. Porque ele produz X e o governo leva metade. Como o governo leva metade, ele tem que embutir no produto o preço do imposto. Então o produto dele, que podia sair por R$1, vai sair por 2. E está aí a segunda desvantagem da empresa privada. É porque se ele conseguiria botar um produto por R$1 e é obrigado a botar por 2, certamente a procura vai ser menor. E se a procura vai ser menor, a produção dele não vai ser maior. Então, é esse círculo vicioso que a gente tem que quebrar. Bem, é bastante coisa. As pessoas realmente têm que entender que o Estado mínimo é o ideal para o Brasil e faz as considerações finais sobre a importância real, de uma maneira mais ampla, do Estado mínimo na vida de cada um de nós. O Estado máximo, ele interfere nas nossas vidas de uma forma imperceptível, no mais das vezes. Onde o Estado bota a mão, ele nos tira com a outra. Um exemplo, tem muitos exemplos, mas se você comprar um automóvel, é impressionante como o Estado vai exigir de você IPVA e inspeção anual, e na gasolina tem um percentual que é dedicado à manutenção de rodovias que nunca são mantidas. O Estado bota a mão na herança que você vai deixar para os seus filhos depois de trabalhar a vida inteira. O Estado bota a mão em qualquer documento que você tenha que apresentar em algum lugar e haja documento para apresentar. Todos cartorizados. O Brasil é um país de carimbos e cada carimbo, aquela porcariazinha que custa 10 centavos, cada carimbo
Para você custa 200, 250, 230. O Estado interfere nas nossas vidas privadas de uma forma absolutamente inimaginável. Ele mete a mão em tudo. É melhor até você inverter a pergunta. Se você me perguntasse onde o Estado não bota a mão, aí eu saberia responder com mais facilidade. Não, ele não bota a mão quando eu durmo, com o que eu sonho. Ele não bota a mão... Difícil, hein? Difícil. Aonde o Estado não bota a mão, Onde o Estado não bota a é mão, complicado. É difícil. Mas então, Enio, com relação ao Estado mínimo, né, é esse capítulo que a gente está discutindo. O importante, então, é que o nosso espectador, o nosso internauta, o nosso cidadão brasileiro esteja alerta para a escolha do candidato que esteja comprometido com a implantação do Estado mínimo. É isso. Sem dúvida. Então, para finalizar, para deixar bastante patente, impresso em bronze a ideia, impressa em bronze a ideia, a esquerda deseja o Estado máximo. Nós, de direita, queremos o Estado mínimo. Ao Estado, somente o que a gente delegar. É isso. Lhe agradeço muito, Enio. Agradeço também muito a sua participação, a sua audiência, e vem muito mais novidade por aí. Esse é apenas um dos capítulos do Decálogo de Honra do Coronel Enio Fontinelli.